Bom, pessoal, é um grande prazer poder apresentar a Laís Vidotto, né, seguindo nesse conceito de lixo zero e os movimentos que vêm por trás desse assunto tão importante, né? Então, agora eu vou apresentar a Laís rapidamente. A Laís Vidotto é diretora de gestão interna da Juventude Lixo Zero. Ela é amante da natureza e graduada de engenharia sanitária e ambiental na UFSC. Uma das coordenadoras do movimento internacional Zero Waste Youth desde 2017 e é diretora de gestão interna da Juventude Lixo Zero Brasil. Atua empoderando jovens para se tornarem agentes de mudança, comprometidos em buscar e disseminar soluções para mudar a atual cultura de resíduos em que estamos inseridos. Ela acredita que nossas pequenas revoluções juntas podem mudar o mundo, e eu também concordo com isso. É um grande prazer, Laís. Pode iniciar a sua fala e a gente conversa no finalzinho com algumas perguntas, tá? Fechou, obrigada. Queria primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui também. Fico muito feliz em compartilhar um pouco sobre a minha jornada dentro da Juventude Lixo Zero, que foi um movimento que trouxe muito aprendizado para mim, muitas experiências, muitas oportunidades. E então eu trouxe aqui uma breve apresentação que vai explicar um pouco mais sobre como surgiu e como que funciona o movimento. Então vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui então a Juventude Lixo Zero, né? Vocês podem ver aqui um pouco os rostos do movimento, mas depois eu vou mostrar um pouquinho melhor em cada país quem que é o líder que representa. Mas primeiro, antes de falar sobre a nossa missão, visão, valores, eu queria explicar um pouco sobre o histórico, como que surgiu esse movimento da Juventude Lixo Zero e do Zero Waste Youth, né, que é o nome em inglês do movimento internacional. Então, tudo começa em 2011, quando o Rodrigo Sabatini, que é o presidente e fundador do Instituto Lixo Zero Brasil, ele tinha sido convidado para palestrar em uma conferência internacional, não podia comparecer, e a filha dele estava nesse país viajando, e ela também tinha bastante contato com o Lixo Zero, tinha acompanhado o trabalho dele, e então ele pediu para ela representar ele nessa palestra. Era uma palestra em uma universidade, então ele imaginou que o público seria majoritariamente de jovens e ela já se sentia confortável para explicar todas as ações. Então a Jéssica, filha dele, né, que está aqui no slide o rosto dela, ela foi representar o Rodrigo na conferência e viu que todas as pessoas assistindo essa conferência com a temática de resíduos eram da idade do pai dela para cima, e ela era de longe a mais nova ali. E nisso eles perceberam que ainda tinha muita falta da representatividade dos jovens na causa. Então, com isso, surgiu a ideia de fundar o movimento da Juventude Lixo Zero, e a Jéssica foi uma das fundadoras em 2011, com o apoio do Instituto Lixo Zero Brasil. Então, hoje, a gente, como Juventude Lixo Zero, é um movimento autônomo, separado do Instituto, porém, eles seguem como nossos mentores e a gente trabalha em conjunto em alguns projetos também. Então, é isso. Eu trabalho na Juventude Lixo Zero desde 2017, junto com a Sabrina Sabatini, representando esse movimento. E então, a Juventude Lixo Zero, a gente atua desde 2011 na disseminação do conceito como uma ferramenta para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvemos, aplicamos e promovemos modelos e práticas sustentáveis, e a nossa meta de trabalho é a redefinição do conceito de lixo. Então, acredito que o Rodrigo e o Matheus trouxeram aqui no evento também um pouco mais sobre esse assunto, né? Mas, resumindo, a gente considera que o que a gente chama de lixo, que são esses resíduos misturados, eles são realmente recursos e necessitam de uma valorização e serem reinseridos na cadeia produtiva, né? A gente busca desenvolver a responsabilidade individual pela geração e direcionamento dos resíduos, e também organizamos eventos para engajar os jovens nessa causa, eventos internacionais e nacionais. Também trabalhamos com parcerias estratégicas, com governos, empresas, grupos e com a sociedade, para aprimorar essa infraestrutura de gerenciamento de resíduos e conscientizar sobre esse assunto. Então, hoje, nós temos 7 hubs nacionais no mundo, né? E eles são no Brasil, na Costa Rica, Estados Unidos, Filipinas, Moçambique, Nepal e Portugal. Então, estamos aí em quase todos os continentes, com jovens bem engajados na causa, né? A nossa missão como movimento é conscientizar, unir e capacitar os jovens e as comunidades para buscarem e serem as soluções para o mundo sem desperdício.
e a nossa visão, né, onde a gente quer chegar, é ser a referência mundial para a nossa geração na disseminação e implementação do conceito lixo zero como uma ferramenta para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o nosso objetivo é formar embaixadores em todos os continentes e ter essa representatividade em mais de 20 países até 2025. Aqui. Então, sobre objetivos, só mais um pouco em tópicos aqui, né? Divulgar e aplicar o conceito lixo zero, aumentar essa conscientização das pessoas, também sobre a responsabilidade individual de cada um nesse gerenciamento de resíduos, fornecer os meios e as ferramentas para os jovens se tornarem agentes da mudança nessa causa e fomentar o desenvolvimento de soluções lixo zero e também para os jovens serem uma voz ativa nessas decisões que têm relação com a gestão de resíduos e as metodologias para alcançar os ODS. Nossos valores aqui, então, prezar pela sustentabilidade, cooperar com a comunidade, buscar por atitudes inovadoras, ter a responsabilidade social e ambiental, liderança pelo exemplo e o respeito e empatia pelas diferenças. Então, nessa imagem eu trouxe um pouco de como que o movimento da juventude lixo zero está organizado no mundo. Então, a gente tem um hub internacional, que ele é composto pelos líderes de cada país. Então, são representantes jovens que são referências nos países, e a gente tem esse conselho que se reúne semestralmente. E também a gente tem parceiros internacionais com líderes de outras organizações jovens que a gente mantém contato para ter esse alinhamento nos objetivos. E tem o Hub Nacional, que é de cada país. Então, esse Hub Nacional ele é composto por membros, então uma equipe administrativa, que são coordenadores dos embaixadores. E também os nossos parceiros nacionais. E daí também temos os hubs locais, que eles são compostos por um embaixador, que é um líder de uma cidade ou de uma região, e os membros, que são voluntários, uma equipe coordenada pelo embaixador da região. Hoje a gente tem embaixadores em mais de 30 cidades do Brasil, a gente fica bem feliz. Esse ano a gente fez um processo de formação de novos embaixadores que foi 100% online, e a gente teve 75 inscritos, né, 75 jovens que participaram de todo o processo de formação, então com essa capacitação sobre o conceito lixo zero, também sobre como funciona a organização, e também eles receberam essas ferramentas, esses modelos de projeto para aplicarem nas suas cidades e conseguirem gerar impacto local onde eles vivem. Aqui, nessa imagem do porquê lixo zero, eu sei que esse é um assunto que muitos já sabem, ou né, que vai ser falado também aqui no evento em outros momentos, mas a gente, como juventude, acredita que o lixo, a problemática do lixo, ela não é só um problema ambiental. Então, a gente acredita que quem sofre com as consequências de uma má gestão desses resíduos, normalmente são as comunidades mais vulneráveis e são as pessoas que estão em uma situação de uma certa vulnerabilidade. Então, a gente vê que o lixo, uma má gestão do lixo, ela é um problema ambiental, mas também um problema social e um problema econômico. Então, são resíduos que têm um valor agregado, que se tiverem uma correta triagem, uma correta destinação, eles têm valor econômico. Então, a gente também está enterrando recursos, né? Então, a gente vê que o lixo zero ele é uma ferramenta muito ampla para alcançar o que a gente traduz nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas, querendo ou não, para um mundo que a gente quer ver, que a gente quer viver, né? E aqui eu trouxe alguns tópicos sobre por que a gente foca na juventude. Então, por que a juventude tem que ter um papel ativo nessa luta, né? Então, juventude, eu quero dizer crianças e jovens universitários, né? E também a juventude é quem se considera jovem, então é bem amplo. Mas aqui a gente trouxe alguns pontos que são mais focados no porquê crianças e jovens até a fase universitária, né? Então, o futuro ele está na educação, isso a gente já conhece, né? Já é uma frase que está bem famosa. Mas as crianças elas aprendem muito rápido, se adaptam muito rápido a esses novos conceitos, novos valores e não tem esses costumes, esses preconceitos que a gente acaba adquirindo ao longo da vida, né? Então, muitas vezes os jovens aprendem alguma coisa na escola ou com os amigos e ensinam a sua família, ensinam as pessoas ao seu redor. Também as crianças elas vão ser os futuros cidadãos da nossa sociedade. Então, eles vão construir um mundo que eles querem ver e também a realidade que eles querem viver, né, o dia a dia que eles querem viver daqui para frente. Tem essa questão do efeito multiplicador, então as crianças, os jovens têm um grande contato com a tecnologia, redes sociais, então
essas ideias acabam se intensificando, se multiplicando muito rápido. Também serão os nossos futuros líderes. Então, os jovens em formação hoje vão representar os nossos ideais, os nossos objetivos, e tem também esse fator de terem uma proximidade com as universidades, então essa possibilidade de ter mais pesquisas acadêmicas nessa área de resíduos. E os jovens, eles estão decidindo a profissão que vão exercer. Então, o lixo zero, ele é um conceito que ele pode e que ele deve ser aplicado nas mais diversas áreas. Então, como um exemplo, dentro da nossa equipe de coordenação da Juventude Lixo Zero, eu sou da área da engenharia, mas a gente tem pessoas da área do design, da administração, da psicologia, da nutrição. E a gente vê que essa vontade de adequar a sua profissão ou de inserir a sustentabilidade na sua profissão, essa demanda ela cresce cada vez mais. E aqui uns últimos tópicos, mas não menos importantes, né? Muito importantes, por sinal. Propósito. Então, os jovens de hoje, eles buscam cada vez mais uma vida com um propósito, além das suas realizações individuais, né? Então, empresas que têm essa transparência, empresas que têm um propósito claro, elas são muito mais atraentes para os jovens trabalharem, para consumirem. Então, isso a gente vê pelos embaixadores do movimento, pelos jovens que a gente tem contato, né, no nosso meio, que isso cresce muito, assim. Então, esse é um ponto muito forte de por que focar nos jovens, para educar esses jovens desde cedo, na questão da sustentabilidade. Também tem essa questão da economia colaborativa, então o mercado ele acaba seguindo essa tendência do propósito, de uma economia colaborativa, e seguindo essa tendência de se adaptar aos consumidores mais conscientes também. Então, hoje a gente vai comprar um novo produto, a gente pesquisa para ver se aquela empresa tem um selo X, se ela está certificada, se ela faz testes em animais, se ela trabalha com matéria-prima de fontes renováveis. Então, os consumidores eles já estão mais educados, eles começam a demandar mais isso das empresas. E também nós somos a geração da ação. Então, eu trouxe aqui uma frase do ex-secretário-geral da ONU, que nós somos a última geração que pode mudar a evolução da mudança climática e a primeira que vai começar a viver com as suas consequências. Então, aqui, o que a gente faz, né? O Hub Nacional e Internacional da Juventude Lixo Zero, nós articulamos uma rede de embaixadores com seus próprios hubs locais, capacitando e dando suporte para eles realizarem projetos que solucionem problemas reais de onde vivem. Então, aqui um exemplo dos nossos projetos, né, de como a gente atua. A gente desenvolveu um calendário de ações global, e no nosso último evento internacional da Juventude Lixo Zero, que foi em Cascais, em Portugal, então tiveram mais de 500 participantes no evento, com representantes de vários países, e a gente construiu de forma colaborativa esse calendário. Então, cada mês tem um tema de conscientização. Por exemplo, maio é o mês da compostagem, setembro é o mês da consciência pelo clima, outubro é o outubro lixo zero. Então, cada mês tem uma temática com orientações, sugestões de atividades a serem realizadas, e os nossos embaixadores replicaram esse calendário localmente, e essas outras organizações parceiras que ajudaram no desenvolvimento também apoiaram o calendário e realizaram ações. Então, uma forma de engajar esses jovens, de ter uma unidade, um alinhamento, né? Além do calendário, esse foi o evento que a gente construiu o calendário, que é um evento que a gente organiza de 2 em 2 anos, nosso encontro internacional. E o último, que foi no ano passado, em Portugal, tivemos mais de 30 palestrantes, mais de 500 participantes e 20 países representados. Então, foram resultados muito, muito lindos. A gente ficou bem feliz com tudo isso, né, que aconteceu. Aqui, algumas imagens de outras formas que a gente atua, né? Então, com projetos de ativismo pontuais, como, por exemplo, ações de limpeza de praia, também a triagem desses materiais, a produção de conteúdo, a disseminação da importância de a gente cuidar da nossa natureza, as ações individuais de cada um. Essas duas imagens aqui da direita foi de um evento que a gente apoiou, que a gente trabalhou em conjunto no Carnaval no Rio de Janeiro. Então, um dos maiores blocos de Carnaval do Rio de Janeiro entrou em contato para a gente fazer essa consultoria,
E a gente trabalhou junto com a Associação de Catadores, trazendo visibilidade para os resíduos em um momento que normalmente é de euforia ali, né, de alegria. Então a gente trouxe a linguagem da juventude nessa causa, né? Como tratar o lixo e os resíduos de uma forma leve, de uma forma divertida. Então foi um evento que foi incrível, assim, o resultado. A gente sentiu muito engajamento das pessoas. A gente trouxe a Associação de Catadores para dentro do evento, então foi algo muito diferente, assim, né? A gente conseguiu inovar, trazer esse assunto de uma forma inovadora, com resultados muito positivos, e foi um evento com mais de 90% dos resíduos destinados corretamente, o que é muito difícil para um carnaval de rua, né? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, mas a gente também desenvolve outros projetos, e o objetivo desses projetos é sempre algo replicável para ser desenvolvido pelos embaixadores nas diferentes cidades do Brasil, né? Então, por exemplo, agora a gente tem um projeto junto com uma associação de catadores com o objetivo de identificar alguns pontos de melhoria, tanto na infraestrutura física, como também na parte de gestão da associação de catadores. Então, é um projeto muito lindo, que, né, a gente também está buscando apoio, então qualquer empresa, se tiver interesse em apoiar algum movimento, alguma causa, pode entrar em contato com a gente, e a gente sempre tem muitos projetos prontos para receberem apoio. Aqui, então, eu trouxe um pouquinho dos rostos do movimento, então, para vocês terem uma noção, a gente tem representantes em muitos países, né? Dentre eles tem o Denis nos Estados Unidos, a Suzata no Nepal, o Rap nas Filipinas, a Camila em Portugal, e o Hailev, nosso novo embaixador em Moçambique, na África, e o Antônio na Costa Rica. E agora a gente também está expandindo para outros 2 países. E aqui alguns mentores no Brasil, então Rodrigo Sabatini, que vai participar aqui do evento com vocês, professor Germano, do método de compostagem Lages, então nosso mentor também nas iniciativas de compostagem, Marquito, a Maria Gabriela, a Jéssica, Gustavo, Arthur, muitas pessoas, eu trouxe aqui só algumas. E também temos mentores internacionais que foram muito importantes para todas as nossas atividades, então, como a Diana, o Charles Moore, o Paul e a Eunice Maia. E acho que é isso que eu queria trazer aqui um pouco sobre o institucional, né? Como que a gente surgiu, como que a gente funciona. E uma última frase aqui, então, que a gente também utiliza quando a gente dissemina o conceito e o movimento em si, que é: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, foi sempre assim que o mundo mudou. Então, nós, como Juventude Lixo Zero, somos sim otimistas, a gente acredita que a gente consegue mudar o mundo, que a gente consegue fazer a diferença, e que essas pequenas ações em conjunto, elas vão fazer a diferença. Eu acho que é isso, então não sei. Aqui eu também trouxe informações de contato, depois eu vou passar para o Ian também. Então a gente tem nosso Instagram, nosso site, e aqui eu vou abrir então para a gente falar um pouco sobre... Opa, aqui, parei de compartilhar a tela, tudo certo. Para a gente abrir para perguntinhas. Legal, Thaís. Muito obrigado, viu? Não só pela apresentação muito bem feita, pela maturidade, mas também é inspirador ouvir que tem gente no mundo vivendo um propósito tão na veia, sabe? Eu conheci a questão do resíduo, né, do lixo, através do Rodrigo também, se preparando para a Copa do Mundo no Brasil, e aprendi muito, né? E muito do que eu vi também, já tendo experiência na área de sustentabilidade, né, é que questões de grande complexidade, como energia fotovoltaica ou energia renovável, busca por eficiência em consumo de energia ou reduzir consumo de água, que o resíduo é algo que todos nós geramos todos os dias, e se tem alguma coisa que todo mundo pode fazer hoje, é diminuir o lixo que gera, né? Então, esse trabalho de conscientização, e os jovens são diferentes, né? Cada geração tem um nível de consciência diferente, né? Uma evolução, digamos. Então, parabéns, primeiramente. Eu queria fazer algumas perguntas, se tudo bem. A gente tem alguns minutos. A primeira dúvida que eu tenho é o seguinte: quando você tenta conversar com as pessoas da sua idade, ou até as pessoas mais jovens, inclusive,
a juventude, ela normalmente ela é muito busy, né? Ela é muito ocupada. Você tem um monte de coisa para fazer, você tem amigos, você quer jogar bola, você quer ir em festa, você quer ter um monte de atividades. Por que o lixo e como que você conversa com essas pessoas e por que elas acabam se interessando? É fácil falar com a juventude sobre lixo? Uhum. Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Então, para responder essa pergunta, acho que eu quero explicar como que eu me envolvi com o lixo zero, né? Então, como que isso entrou na minha vida e por que que eu quis trabalhar com isso. Então, como aluna de ensino médio, a gente teve na minha escola um desafio proposto pelo Rodrigo Sabatini, então eu sou de Florianópolis como o Rodrigo, desafio lixo zero. Então, nossa turma foi dividida em grupos e a gente tinha que fazer um vídeo, né, um mini documentário explicando como é que funcionava a gestão de resíduos de Florianópolis. E com isso a gente visitou a associação de catadores, a gente entendeu o trabalho, como é que funcionava, né, a coleta, tudo, e aquilo me chocou muito, assim. Então, nosso grupo, a gente se dedicou, fez um documentário e como a gente fez um documentário que ganhou ali, né, da nossa turma, como o documentário mais legal. E aí a gente teve como prêmio participar de um evento com jovens de vários países sobre resíduos sólidos. E aquilo abriu muito a minha cabeça. E eu entendi que essa questão do lixo zero, essa preocupação com os resíduos, ela era fundamental porque eu amo o meio ambiente, eu amo a natureza, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de fazer trilha, e eu senti que era o meu dever deixar o lugar, nesses lugares que eu gosto, da forma que eu encontrei ou de uma forma melhor. Então, para mim, quando eu falo de resíduos, não é um tema chato, não é um tema que muitas pessoas têm esse olhar assim, tipo, ah, não, vai ser algo custoso para mim, eu vou ter que gastar muito tempo fazendo o correto, mas é a nossa, realmente que nem você falou, é fazer a nossa parte, né? Entender um pouco como que funciona e fazer o mínimo ali, fazer a nossa parte para encaminhar corretamente. Então, quando eu participei desse evento, eram pessoas incríveis, muito motivadas, otimistas e que entendiam que fazer a sua parte é importante e disseminar esse conceito é importante, então sempre foi algo leve, né? Claro que se a gente vê muitos documentários e muitas reportagens, a gente pode ter uma visão mais negativa de tudo isso, mas a questão é dissociar essa imagem do lixo com algo negativo, sabe? Então, é algo divertido, que nem a gente fez o projeto no Carnaval, a gente trabalhou com essa temática de uma forma a gente fez jogos com as pessoas, então foi tudo muito leve, muito divertido, sabe? Então, no meu meio, todo mundo vê isso como algo que não vai desgastar muito da nossa energia, sabe? Tipo, fazer o básico, fazer escolhas corretas no dia a dia e acaba não sendo um problema, sabe? E, nossa, isso me colocou em um meio que eu conheci muitas pessoas também que me ensinaram muito. É uma fonte de aprendizado muito grande. E acho que é isso, assim, né? Tipo, a gente vê como nosso dever hoje, sabe? Não é algo a mais, já é algo intrínseco. Sim, e nas conversas com os outros líderes em outros países, você enxerga o Brasil diferente desses outros lugares, ou não? Ou, se é diferente, como você diria? Uhum. Eu sinto, eu também tive uma experiência de Nova Zelândia, por exemplo, na área de resíduos, e então lá eu trabalhei com poluição plástica e aqui também trabalho com lixo zero, e eu vi que uma diferença muito grande no Brasil é que aqui, como eu falei ali na apresentação, o lixo ele é um problema social muito forte também. Então, para mim, isso é algo que nos motiva ainda mais, a gente trabalhar com essas associações de catadores, com a valorização da reciclagem em si. Então, por exemplo, em muitos países da Europa agora, eles já têm a incineração muito forte, né? Então, queimar os resíduos para produção de energia. E aqui no Brasil isso não é muito comum ainda. E, claro, é uma forma de valorização dos resíduos sólidos, porque é um lixo que, né, não teria nenhuma utilidade e passa a se tornar um combustível. Só que aqui no Brasil a gente vê que é uma realidade diferente. E por que é diferente? Então, isso foi algo que eu estudei na faculdade também, né? O mercado da reciclagem aqui no Brasil é muito importante. A gente tem milhões de catadores que dependem dessa renda. Então, que nem a associação que a gente está trabalhando agora, 100% dos associados dependem daquela renda para sustentar a família. Então, quando a gente fala de geração de empregos,
o mercado da reciclagem, ele tem um peso muito maior do que do que o sistema de incineração, onde você tem uma pessoa trabalhando para a incineração de 10 mil toneladas de resíduos, né, por ano ali. E na associação de catadores, para cada tonelada, você tem 10 empregos, né? Então, eu vejo que no Brasil a gente não tem como se comparar com países da Europa em todos os aspectos, sabe? Então, esse é um exemplo, né? Incineração versus reciclagem, que é algo muito polêmico e a gente, como movimento, se posiciona contra a incineração, mas eu entendo que também é uma alternativa, né? E é isso, né? O jovem, esse discernimento, né? Tem que ter acesso a essas informações para entender a realidade do Brasil, como que se aplica aqui, né? Eu acho que a gente está conversando muito sobre isso agora, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos está evoluindo, a gente tem leis de grande gerador que estão criando, né, mercados de atendimento de alta, digamos, performance na reciclagem. Então, tem muito que evoluir, né? Não só em termos de conceitos, mas também de solução, né? A gente está carente de solução. E eu enxergo, pela minha experiência, que tem demanda reprimida. Tem muita gente que, se tivesse a opção, faria o certo. Então, falta solução mesmo, né? E aproveitando essa ideia também da juventude, para quem é chefe de empresa, chefe de indústria, empresário, e tem uma dificuldade em conversar, às vezes, com os primeiros empregados, né, os mais jovens, que têm esse propósito todo, sabe? Como que você enxerga, quando um jovem hoje entra na empresa e está cheio de propósito, e ela não encontra na empresa, talvez alinhada com sua missão, seus valores, digamos, né? Que tipo de problema isso causa internamente na juventude? Você pode falar um pouquinho sobre isso, só para quem está, digamos, contratando jovens que vão estar liderando as empresas do futuro? Sim. É bem pertinente isso. As empresas, eu sinto que agora as empresas, se não pensam nessa questão de sustentabilidade, tem que começar a pensar. Os jovens que estão entrando como consumidores, como funcionários dessas empresas, muitos já têm esse propósito e querem ver esse propósito nas empresas, mas eu entendo que o mercado, ele se adapta conforme a demanda. Então, é um processo, muitas vezes, difícil mudar a cultura de uma empresa. Muitas empresas são mais conservadoras em seus processos e isso faz parte, mas, assim, experiência pessoal e também de pessoas que eu conheço, eu acho que a chave é a transparência. Então, se uma empresa tem uma dificuldade de adaptar os seus processos e, por exemplo, não vai conseguir mudar todos os processos da noite para o dia, mas eu acho que ter um planejamento, estabelecer metas a médio e longo prazo e ter essa transparência com os novos funcionários de que a empresa ela tem genuinamente uma vontade de se adaptar, mas que esse processo ele tem que ser gradual. Então, eu acho que dessa forma as empresas não vão frear esses jovens assim de não tem como mudar, e ao mesmo tempo deixam em aberto. E também para esses gestores é muito importante ter a mente aberta e realmente querer mudar, né? A gente vê muitas empresas hoje com esse, a gente chama de greenwashing, né? Então, eu quero ter a conexão da minha marca com a ideia de sustentabilidade, então eu vou, né, dar um jeitinho de conectar ali. Mas a gente sabe? Então, os jovens hoje conseguem identificar essas estratégias, então, o que eu digo é transparência e transparência. Então, que seja uma mudança genuína e que venha de dentro da cultura da empresa, assim mesmo. Isso é muito legal. Eu acho que também, se você é transparente com seus funcionários e busca esse engajamento, você, de certa forma, também está convidando eles para fazer parte da solução, né? Com Se certeza. você é uma multinacional e a tua vida toda você criava produtos que vão para o mercado que acabam sendo resíduos, né? Se você convida a juventude para participar de um redesign de processos, de um redesign de produtos, né? Como chamam, né? Product as a service, né? Tornar o seu produto um serviço. Você cria muitas oportunidades também de crescer, né? Pela diversidade da sua equipe, né? Muito legal, Thaís. Muito obrigado Com pelo seu certeza. tempo.
Eu acho que muitas pessoas vão poder beneficiar desse ponto de vista seu. E obrigado, viu, por tudo que você faz. Parabéns. Incrível. Ah, Tá muito bom? obrigada. Obrigada pelas palavras, pelo convite, pela oportunidade de colaborar aqui no evento com vocês. Legal. É um evento muito importante, espero que tenha frutos muito lindos assim para as empresas, para os gestores que estão assistindo e que todo mundo saia daqui um pouco mais otimista e com a vontade de fazer a mudança, né? Sairemos com certeza. Obrigado, Laís. Tá bom? Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.